Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho. Sejam muito bem-vindos de volta à Central de Xadrez. A gente viu no último vídeo a partida do Abasov contra o Nepomniachtchi no primeira rodada do torneio de candidatos, no caso deles, a categoria absoluta. E agora a gente vai para a categoria feminino, para a única partida que terminou com um resultado decisivo, que foi entre Ji Qingji e a Zhong Ji, ambas da China. Bem, começamos com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo no C3, D5. Basicamente o que a gente viu na última partida, aqui a gente teve uma pequena mudança na ordem de lances, né? Então, sem muito o que comentar, até que aqui a gente tem uma posição um pouco diferente, né? Então, para se considerar, temos uma coluna semi-aberta para as negras na coluna E e uma coluna semi-aberta para as brancas na coluna C. Bispo em G5, procurando cravar o cavalo. As negras descravam o cavalo. E3, abrindo caminho para o desenvolvimento do bispo. H6, perguntando para o bispo, e aí, o que você quer? Quer trocar com o meu cavalo ou quer fazer alguma outra coisa? As brancas decidem ir com o bispo para H4, mantendo uma pressão ali naquele cavalo de F6, indiretamente naquela dama de D8. E aqui, normalmente, as partidas seguem com roque, bispo em D3 e aí vai partida. São muitas partidas na base de dados com essa sequência de lances. Mas aqui as negras decidem entrar num caminho um pouco mais obscuro, né? Que é bispo em G4. Ainda tem algumas partidas na base de dados com esse lance, mas são bem mais raras. Então, quer dizer que as negras estudaram bastante essa linha aqui e tentaram achar algo diferente para surpreender as brancas. Dama em C2, roque, H3, e aí, bispo, o que você quer? O bispo decide voltar para E6, cavalo em F3, seguindo com o desenvolvimento, cavalo em D5, e aqui a gente tem uma novidade. Até agora a gente estava seguindo algumas partidas ainda na nossa base de dados. Até este momento a gente tinha 11 partidas na base de dados, e agora não temos nenhuma partida, estamos por conta própria. Não tem como a gente olhar a história para tentar jogar a nossa partida. Então, qual que é o objetivo das negras aqui? Simplificar a posição, certo? Dar uma forçada nessa simplificada. Então, cavalo toma cavalo, bispo toma bispo. Bom perceber que as negras decidem não tomar o cavalo de volta imediatamente. Elas preferem, talvez, tentar o par de bispos, se bem que esse cavalo está aqui, né? Mas talvez seja uma ideia das negras. Elas acharam mais interessante trocar o bispo do que o cavalo. Então, já que o cavalo branco estava sendo atacado aqui em E4, ele decide ir para C5. Ele ataca o bispo, então o bispo volta para C8. Cavalo toma bispo, dama toma cavalo. E aqui é uma situação interessante, que quando eu estava analisando a partida, eu fiquei meio assim, parece que as negras, desculpa, parece que as brancas estão melhores nessa posição, né? Parece que elas estão com um melhor desenvolvimento, essa estrutura de peões branco está melhor, mas esse lance dama em toma em H4 a gente começa a perceber, quando a gente analisa um pouco mais profundamente, que o bispo e a dama brancas, desculpa, o bispo e a dama negras estão atacando fortemente aqui a posição do futuro roque branco, né? Então, bispo em E2 para abrir caminho para o roque, C6, B4, torre em E8, dando um ataque indireto no rei branco, roque, dama em G5. Então aqui fica bem claro, o rei, o peão de G2 está meio cravado por causa do rei, e esse bispo ameaçando H3, se fosse lance negro agora, bispo toma H3, a gente está ameaçando mate em 1. Olha só,
bispo em H3. Se as brancas não fizerem nada, dama toma G2, checkmate. Então, isso demonstra que, apesar da vantagem de desenvolvimento das brancas, as negras têm uma iniciativa. Então, é igual o Silman fala. Eu tenho estudado Silman recentemente, então as ideias dele estão um pouco mais frescas na minha cabeça. Esses desequilíbrios na posição que definem a partida. Então, as brancas têm uma vantagem, as negras têm uma vantagem. São concessões que a gente faz. Toda vez que a gente quiser uma vantagem maior, a gente tem que fazer alguma concessão para o adversário. O nosso objetivo é fazer com que a nossa vantagem seja maior que a nossa concessão. Então, as negras, naquele momento, cederam uma vantagem de desenvolvimento para as brancas, só que conseguiram uma boa iniciativa aqui na posição. E a gente vai ver como essa iniciativa vai crescendo aos poucos. Rei em H1, tirando esse peão da cavada, permitindo que ele defenda aqui em H3. Cavalo em D7, talvez tentar simplificar um pouco a posição, né? Cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, torre em E6, aí presta atenção nesse lance. Agora parece que tá jogando a torre para quê, né? Peão toma peão, a gente toma o peão de volta, né? Não, torre em G6. Veja como essa iniciativa em cima da posição branca é forte. Ela é mais forte do que você querer retomar o peão imediatamente, né? As brancas têm que responder a essa ameaça negra. Bispo toma em. Desculpa, bispo em F3. Eu devo estar com fome, por isso que eu estou querendo capturar toda hora, né? Peão toma em C6, recuperando aquele peão, dando uma defesa aqui no peão de D5. E aqui parece que as brancas finalmente cederam. Elas não conseguiram lidar bem com a posição. Porque perceba, essa pressão aqui está relativamente grande, só que não muito além disso. Talvez fosse interessante um lance de espera, tipo rei em H2, e aí as negras vão ter que provar que a iniciativa delas é realmente decisiva, né? Que não parece ser o caso. As brancas podem jogar um pouco mais calmas aqui, tentar ver o que as negras têm para dizer. Mas não, as brancas decidem jogar dama em H5. Primeira coisa que eu pensei é o que a dama está fazendo aí, né? Parece que não está atacando nada e tal. Mas depois de mais alguns lances, eu entendi que as brancas estavam querendo trocar essas damas. Por quê? Vamos voltar à posição. Isso daqui é chamado de bateria. São quando as peças pesadas estão atuando em uma coluna. E uma bateria é muito forte, é como se fosse um canhão sendo jogado contra o adversário. Então, o objetivo das brancas aqui foi desmontar essa bateria, tirar a bala do canhão, que no caso era a dama, né? Contudo, a concessão que as brancas fizeram aqui parece que não valeu a pena. Por quê? De repente, a estrutura de peões das brancas, que era uma das vantagens das brancas, né? Era algo que deixava a partida equilibrada. A estrutura de peões foi destruída. E agora, né? Bem, as negras já começam a explorar essa concessão branca. Torre em F6 atacando esse peão. E indiretamente também atacando o peão de D4. Torre em E1 ameaçando levar a torre para a oitava e aí começar a fazer algumas gracinhas. Tipo, torre na oitava, cheque, rei tem que sair. Bispo toma peão e depois bispo volta. Esse bispo aqui pode estar caindo. É uma ideia branca, né? Então, para evitar essas gracinhas brancas, o rei move para F8, pronto. Torre não entra aqui mais. Não preciso me preocupar com isso. Torre em C6, tentando
Caso as negras capturem em E4, eu capturo em C6, tentar compensar, mas é preciso lembrar, as negras estão atacando esse peão de D4 indiretamente. Bem, eu não preciso capturar imediatamente, esse peão está me esperando. Vai ser muita concessão caso as brancas avancem em G3, tipo, vai estar destruindo de fato o centro, desculpa, o roque branco, o bispo já está entrando aqui em H3, a coisa vai ficar feia para as brancas caso elas queiram defender esse peão com tanta força. Rei em H2 para tentar finalmente avançar em G3, tentar defender esse peão, já que H3 não está mais caindo, mas já é tarde demais. As negras decidem liquidar esse peão, as brancas tomam de volta, mas temos aqui a coroação da iniciativa negra, né? Elas finalmente conseguiram transformar essa vantagem, que é uma vantagem transitória, que é a iniciativa, para uma vantagem de longo prazo, que é a vantagem material. Capturaram um peão e agora as brancas vão ter que lidar com isso até o fim da partida, certo? Por que as brancas fizeram isso? Me falta palavras. Você tem uma vantagem material, o que você mais quer na posição é trocar todas as peças para poder usar essa sua vantagem material para aumentar essa vantagem material, né? Por exemplo, um peão extra das negras aqui. Como eu aumento essa vantagem material? Eu transformo ele numa dama. E aí, partir para o mate. E as brancas, de bom grado, fazem essa troca para as negras. Concedem a troca de torres em D1, sem muita compensação para isso. No meu entender, sem nenhuma compensação para isso. Mas, tudo bem, as brancas sabem o que fazem. A5, rei em G3, é importante a gente perceber que quando as damas foram trocadas e uma das torres foi trocada, a gente só tem torre e bispo agora. Já estamos na parte do final de partidas, na transição entre meio de jogo e final de partidas. É hora de trazer o rei para o centro, né? A gente percebe isso em basicamente toda partida que vai para o final. Bispo em E6, rei em F4, rei em E7 também, trazendo seu rei para o centro, as negras. A3. E aqui a gente vai percebendo que ambos os lados vão tentando fazer a sua coordenação de peças no final. As brancas atacaram o peão, as negras atacam o peão também. Toma, toma com cheque. Bispo em F3 defendendo do cheque. E aqui vamos parar e pensar. Beleza, as negras têm vantagem material. Essa é uma vantagem de longo prazo. Mas as brancas conseguiram um peão passado. Isso também é uma vantagem de longo prazo. Isso é um espinho na garganta das negras. Só que as negras não estão muito preocupadas com isso, não. Elas já calcularam a posição e perceberam que não, aquele peão não vai conseguir coroar. Eu vou trazer meu rei para o centro, estou acuando o rei do adversário, já que ele tem que defender esse peão, porque senão a vantagem de material das negras fica ainda mais decisiva. Rei E3, e aqui a gente chega numa situação bem complicada para as brancas. Porque, poxa, temos um peão passado. Só que bispo, torre, torre atacando esse peão. E agora o rei basicamente fechando o rei adversário aqui em G3. Basicamente o único lance que as brancas têm para fazer é torre em E8. Qualquer outro lance, a posição das brancas, as máquinas falam que está ficando decisivamente pior. G5. E aqui eu queria que vocês parassem e pensassem um pouco. Vou inverter o tabuleiro e vou fazer um lance.
rei em... Desculpa, eu inverti errado. Por que que está dando problemas? Ah, agora sim. É, peão toma em G5. E agora? O que que vocês fazem com as negras? Mate em um. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e eu já volto. Bem, que bom que você pausou. Checkmate, obviamente, peão em H4. E aqui fica demonstrado claramente a precariedade da situação branca. Elas estão com o peão passado. Vai, esse peão podia tentar fazer alguma coisa. Não. Qualquer lance que não seja torre toma em E6, leva checkmate. Vocês podem parar, analisar, botar no computador. Qualquer coisa leva checkmate. Aqui ainda dá uma sobrevida às brancas. Só que, percebam, elas estão trocando uma torre pelo bispo que elas acabaram de capturar. Então, estão concedendo uma vantagem material ainda maior para as negras, certo? Então, peão toma peão. Agora as brancas têm dois peões passados, mas a partida segue, não tem o que fazer. As negras acabam atacando um dos peões. Este peão branco está quase chegando lá para ser promovido, tá? Como diria o povo nos Estados Unidos que gosta de futebol americano, tá quase no touchdown, mas as negras calcularam isso daqui perfeitamente. Torre toma em A4, cheque. Esse é o tempo necessário para jogar a torre em A8, defendendo a casa G8 e evitando assim a coroação do peão branco. As brancas ainda jogaram mais alguns lances, mas depois de torre em G8, elas desistiram, já que elas não vão dar conta de chegar aqui para promover nenhum peão. A torre vai capturar, depois joga aqui, e além disso, as negras têm dois peões passados. Então, a única partida decisiva da primeira rodada foi no campeonato feminino. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não deixe de clicar em gostei. Isso é muito importante para a gente. Não deixe de se inscrever no canal se você chegou até aqui. A gente precisa muito da contribuição de vocês para voltar a fazer esses vídeos. E eu vejo vocês em breve com mais uma partida do Torneio de Candidatos de 2024.